Quadro Check-up no rádio, recebendo aqui o Dr. Belísio Neto, médico geriatra, que participa toda terça-feira aqui do nosso Panorama 95. Dr. Belísio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, todo mundo feliz com as chuvas, né? Também estou feliz, Semana Santa com muita chuva lá no sítio, graças a Deus sangrou tudo e de ontem para hoje o nosso açude também, que era o último reservatório, o açude da Barra das Furnas, sangrou. Então para onde é que sangra o Barra das Furnas? Sangra para dentro do Rio São Bernardo, depois vai para o açude de São Bernardo. E depois vai para o Rio Seridó, não? Chega, provavelmente sim, todos os caminhos levam para o Rio Seridó, né? Rio Seridó. Nosso tema depois não. Não, então todo mundo feliz e estamos aqui também muito felizes, como bons sertanejos que somos, aproveitando aí essa expectativa também do Gargalheiras. Que legal, né? O nosso tema de hoje é alterações da mobilidade dos idosos e suas consequências. E aí? Bem, Marcos, a gente tenta sempre diversificar os temas e semana passada falamos de um tema diferente desse de hoje, e hoje a gente vai tentar falar sobre uma causa, um parâmetro, um sinal do idoso que é bem importante, a mobilidade dele, né? A gente às vezes tem alterações na mobilidade que são por diversas causas, geralmente nos idosos alterações de mobilidade são muitas vezes variadas, 2, 3, 4 fatores levam a alterações na mobilidade, e a mobilidade alterada leva esse paciente a consequências, como você bem falou, drásticas, né? A iniciar pela diminuição da atividade dele, né? O músculo trabalha menos, o paciente tem uma diminuição na formação óssea, na manutenção da densidade do osso, o osso fica mais fraco, o músculo fica mais fraco, ele começa a gastar menos energia, consequentemente começa a se alimentar menos e ele entra nessa espiral de perdas que chamamos de fragilidade. Além disso, alterações que geram a limitação na mobilidade, elas podem trazer solidão, tristeza, depressão, solidão, que é um grande inimigo do paciente idoso. Haja vista que ele já tem diversos caminhos que podem terminar na solidão, não é só a falta de ter alguém para conversar, mas diversos caminhos podem levar ao idoso ficar mais isolado, e a perda da mobilidade é um deles. Você não se movimenta, você tem menos relação, você vai menos à calçada conversar. Antigamente, quando a gente ia, né? Hoje já não vai tanto em virtude da violência, mas você ia para um outro cômodo, assistir uma TV e você ia no banheiro sozinho, e o idoso ele perde, com a perda da mobilidade, ele perde independência também. Ele começa a depender. Menino, vai pegar aquele copo d'água, tá na hora do meu remédio, que antes ele ia sozinho, vai perdendo independência. O banho começa a ficar mais difícil. Então, são consequências drásticas. E uma que a gente tem sempre na mente, a perda da mobilidade, ela passa também por alterações de postura, de marcha, de equilíbrio, que é a queda, né? A queda com os seus com o seu maior drama, que é a fratura. E a depender do local, essa fratura pode ser um divisor de águas na vida desse idoso, tornando-o dependente para o resto da vida, incapacitando ou mesmo levando a óbito, né? A gente sabe que fraturas são mais impactantes para a vida de um paciente idoso, até mesmo do que doenças classicamente tidas como muito graves. Um câncer, como por exemplo, uma fratura pode matar mais do que um câncer. Uma fratura pode matar mais do que um infarto nos dias atuais, pode matar mais do que outras doenças que a gente já sabe da gravidade. Então, como eu falei no início, Marcos, as consequências são essas e várias outras, né? Desde solidão, depressão, isolamento, perda da independência, desidratação, ele passa a ingerir menos líquido porque não tem a mesma atividade, quedas, fraturas, até mesmo a memória, né? Recentemente publicaram um estudo onde viu-se a associação de atividade física em memória. E o idoso que tem alteração na mobilidade, ele vai diminuir naturalmente a sua
capacidade de andar, de ficar em pé, de se locomover. As causas são inúmeras, né? Como falei anteriormente, e em outros vários programas, dificilmente uma queixa, uma alteração no idoso, ela é respondida por um só fato, por uma só doença, por uma só alteração. A começar pelas alterações do envelhecimento. Quando a gente envelhece, a gente tem uma tendência a perder massa muscular, perder músculo, tem uma tendência a perder a capacidade de se manter em pé por diminuição dos reflexos. A gente tem uma tendência a alterar o nosso equilíbrio, abrindo a base das pernas, andando com o eixo de locomoção um pouquinho desviado, os passos são mais curtos. Então, isso tudo é alteração da mobilidade. Então, além do envelhecimento ser um fator que fica facilitando, assim vamos dizer, a perda da mobilidade no idoso, se ele não resistir a isso, se ele não tratar as causas pelas quais ele está passando e está alterando a mobilidade, a tendência é que ele realmente possa ficar dependente. Então, além das alterações do envelhecimento, Marcos, vou dar um exemplo de dor. Dor é uma causa de perda de mobilidade. Dor em membros inferiores, por exemplo, quadril, joelho, coluna, tornozelo, pé. O paciente está acometido de dor, ele tem naturalmente uma capacidade de se locomover menor, ele tem uma alteração de mobilidade, e se essa dor não for tratada, ela for cronificada, ele vai perder sim mobilidade, vai tender a andar menos, a precisar mais das pessoas, a entrar naquela perda em espiral que eu falei, que é aquela famosa bola de neve de perder mobilidade, perder energia, perder apetite, emagrecer e perde mais mobilidade e assim por diante. Então, dor, às vezes a gente nem imagina que uma dor é capaz de, até percebe quando está com a dor e vê que não está andando do mesmo jeito e evita andar porque a dor limita ele. Então, dor é uma causa de perda de mobilidade, principalmente da coluna lombar para baixo. Alterações do equilíbrio, Marcos, são classicamente alterações, doença, transtorno no equilíbrio, são classicamente alterações que geram perda da mobilidade. O equilíbrio da gente, ele que depende não só do labirinto, né? O labirinto e o cérebro, eles são a central que comanda, que consegue detectar os estímulos para onde seu corpo está indo, pendendo, e corrigir. Ele vê se a cabeça está indo para o lado, ele processa e corrige, manda corrigir. Então, alterações na central, as labirintopatias, as famosas labirintopatias que causam tontura, elas podem sim alterar a mobilidade do indivíduo, que quando anda pende, quando levanta fica tonto, não consegue levantar direito, às vezes está em pé muito tempo, ele quer desfalecer, ele tem alterações no labirinto que podem, não só no labirinto, mas como eu falei, na central de processamento, que é o cérebro envolvendo o labirinto, elas podem alterar a mobilidade. Ninguém fica andando, principalmente um paciente idoso, fica andando com a mesma facilidade se ele tiver uma tontura, um desequilíbrio, se ele tiver uma vertigem, se ele desfalecer quando fica sentado ou em pé, se ele anda e cambaleia ali, ou se ele tem uma crise de tontura vários dias. Então, doenças que acometem o equilíbrio, nessa parte central do equilíbrio, podem levar o indivíduo a perder mobilidade. Isso é avaliado na consulta. Já falei por diversas vezes que a consulta geriátrica, ela envolve a aplicação de um instrumento chamado de avaliação geriátrica ampla, onde a gente vai avaliar esses domínios menos explorados, assim vamos dizer, na consulta tradicional. Avalia a mobilidade, como eu falei, com testes de levantar, se sentar, de colocar para andar alguns metros.
E aí você vê equilíbrio, vê velocidade da marcha, vê a capacidade desse indivíduo de ter preservado ou se tem alguma alteração na mobilidade. Então faz parte ativamente da gente buscar alterações na mobilidade do paciente idoso em todas as condutas. Então alterações do equilíbrio também vão facilitar a perder a mobilidade, desde uma labirintite, assim vamos dizer, uma labirintopatía clássica, há uma perda na visão, que é quem detecta os movimentos, há uma perda no sistema efetor, uma alteração no pé, por exemplo, um joanete, um calo no pé, uma calosidade, uma hiperqueratose que a gente chama, uma úlcera, um ferimento no pé, altera o centro, a base do paciente, e isso pode gerar alterações de mobilidade. Tem várias outras causas, as mais comuns são essas. Medicamentos, por exemplo, é uma causa importante. Medicamentos que podem induzir sono, tontura durante o dia, eles podem alterar a mobilidade. Então é um sinal de boa saúde, de que você está tendo uma longevidade saudável, um envelhecimento bem sucedido, quando você tem preservado a sua capacidade de se movimentar. Seja ela de total independência ou seja ela mínima de se transferir de um cômodo para outro. Eu sempre digo que às vezes a gente não consegue recuperar totalmente a função, mas só em a gente não deixar mais que aquilo piore, não deixar que aquele indivíduo tenha uma mobilidade piorada ao longo dos dias, a gente já está modificando, preservando, evitando as consequências que eu falei ainda há pouco. Muito beleza, então no caso, o ouvinte até pergunta aqui que diz que o pai dela tem 80 anos e praticamente não consegue andar. Quando se levanta, tem dificuldades e fica cambaleando. O ideal nesse caso é o idoso sempre se preocupar em fortalecer a sua musculatura? O ideal nesse caso aí é a gente identificar por que é que está acontecendo isso. Por exemplo, será que é um medo intenso de cair? Um transtorno que a gente chama transtorno fóbico pós-queda, uma pitofobia, um medo desproporcional de andar por uma iminência de uma queda, ou mesmo sofrer uma pequena queda e ele está sem conseguir mais andar. Será que é por uma dor no joelho, na coluna, ele não consegue mais ficar equilibrado? Será que é alguma alteração no equilíbrio na central, como eu falei, uma labirintopatia, uma queda de pressão? Será que é perda de força nas estruturas musculares, nos tendões, assim, na estrutura muscular, né? Doenças nos tendões, nos ossos, alguma coisa nesse sentido? Identificar as causas, Marcos. Então, você enxergando quais são as causas, você consegue certeiramente atuar ali. Então, seria uma avaliação e a gente identificar as causas. É uma perda de força com uma perda de equilíbrio. E aí você vai ver o que é que está causando a perda de força, se é uma nutrição insatisfatória de proteínas, uma inatividade física, ele está perdendo força porque ele não está mais se movimentando. Então, você vai colocar ele num programa de reabilitação, de fortalecimento, como você bem falou, dos membros inferiores. Mas será que é só a força? Não, ele também tem um encurtamento, ele também tem uma alteração num tendão, que encurta ele não consegue mais manter o equilíbrio. É o pé dele que tem uma deformidade por uma artrose, ele não consegue. Então, assim, se já chegou a esse ponto, faz muitos anos que está assim, ou muitos meses, a gente tem mais trabalho de reabilitar. Mas, identificando as causas, passando o que eu sempre digo, passando o pente fino nesse idoso, que é uma característica própria da geriatria, a gente avaliar o paciente idoso. A gente não avalia a doença do idoso, não. A gente trata as doenças no paciente idoso. Então, avaliando as causas, identificando, examinando direitinho, a gente consegue atuar ali mais certeiramente e esse paciente vai ter a resposta, a melhoria na mobilidade dele, que a gente preserva, a gente prioriza muito no indivíduo idoso. Uma das poucas, um dos parâmetros mais importantes para o indivíduo idoso na sua qualidade de vida é conseguir se movimentar sozinho. Talvez para uma pessoa de 30 anos
ele conseguir correr uma maratona. Um paciente que não consegue ir ao banheiro, para ele melhorar a qualidade de vida, ele conseguir ir sozinho ao banheiro. Então, para o ouvinte, identificar as causas. Identificar essas causas, a gente vai atuar nas diversas causas, com a proporção que cada uma tem nessa queixa que ela falou que não consegue nem andar, fica em pé já desequilibrado. Doutor Belísio, meu pai sofreu uma queda e de lá para cá não tem mais coragem de andar. E aí, o que eu faço? É aquele sintoma, aquela síndrome que eu falei, o transtorno fóbico pós-queda, a síndrome pós-queda. A queda, ela tem um ciclo, né? Você, antes de cair, você já dá sinais de que você vai cair. Ou você já caiu alguma vez, ou você, vez por outra, está tropeçando, está desequilibrando, tem uma alteração identificável antes. Quando você cai, eu sempre digo, o cérebro dá uma chacoalhada que faz com que você tenha consequências no pós-queda. Você fraturando ou não, o indivíduo idoso, quando ele cai ou quando ele quase cai, ele desenvolve um medo, pode desenvolver esse transtorno fóbico pós-queda desproporcional à queda. Às vezes ele nem chegou a cair, só quase caiu. Ou às vezes é uma quedinha, eu não gosto de minimizar a queda, toda queda é importante, mas é uma queda que não gerou nem um arranhão, assim vamos dizer, mas ele ficou sem andar, porque ele ficou com muito medo de cair, um medo extremo de cair. Isso é uma síndrome fóbica, é uma espécie de ansiedade, é um medo de andar intenso que incapacita o indivíduo literalmente de andar. Tem que ser identificado, como eu falei, mas a abordagem é tratar com medicamento junto com a reabilitação, com a fisioterapia voltada para treino de marcha, de equilíbrio, de força. Dá um trabalhinho para as pessoas. Quando não tem queda com fratura, é mais fácil da gente tratar. Porque quando tem fratura, tem dor, para a gente colocar esse paciente na reabilitação, a gente tem que anular a dor dele também. Então, sem dor, se ele está só com esse medo desproporcional. Tem pacientes, Marcos, que ficam sem andar. Do dia que ele quase caiu, ele nunca mais conseguiu andar de tanto medo. Não buscou tratamento e achou que aquilo era fica um trauma, Fica uma espécie de trauma. Não tem aquele estresse pós-traumático, uma pessoa que quando é assaltada, quando ela tem um susto grande, ela fica com medo desproporcional a essas situações. É uma espécie, é mais ou menos assim que quando o idoso quase cai ou ele mesmo sofre uma queda. Ele fica com medo intenso de andar e isso pode levá-lo a uma imobilidade, a uma inatividade, a uma perda total de mobilidade. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Eu que agradeço. E domingo tem alegria, né? Eu que agradeço, Marcos, a todos os ouvintes, a você, a 95 FM. E deixar aqui o nosso convite para terça-feira, não perdermos aqui o nosso, pela rádio, pelo YouTube, TV Curtição, mas quem perder pode acessar nossas redes sociais. Dr. Belísio Geriatra está lá no Instagram, no Facebook e no YouTube, Dr. Belísio Geriatra. Lembrando, aqui já é uma comunicação para os pacientes, para a população, que amanhã estarei viajando para um congresso em São Paulo e quinta e sexta não teremos atendimento. Inclusive amanhã o atendimento será só pela manhã. A agenda já foi remarcada, mas alguma urgência, alguma coisa nesse sentido. Quinta, sexta e sábado a gente só vai estar de volta próxima semana. E próxima semana traremos novidade do congresso que iremos. 7 horas. Você perguntou de domingo. Domingo tem alegria, né? E domingo tem alegria. Teve alegria sábado. E domingo teremos a alegria, se Deus quiser, novamente. Pois é, para quem não sabe, a alegria estamos falando é o Mengão, campeão aí do Campeonato Carioca, né? Parabenizar os botafoguenses, né? Foram campeões da Taça Rio, ironias à parte, né? Pois quando são campeões, o Vascaíno, o Botafoguense, o Tricolor, quando ganham a Taça Guanabara, o Carioca, dão valor ao título, né? Mesmo sendo a Taça Rio, é o título de quinto colocado. Quando o Flamengo ganha, aí não presta para nada. Bicampeão do quinto colocado
O Botafogo foi, tá de parabéns. Eu vou mandar um abraço para meu amigo Abdias, para toda a turma botafoguense. 7h30, confirmando 7h30.